Boa noite, queridos. Graça e a paz do Senhor, amém? Tem muita gente feliz hoje, não tem? Tem muita gente feliz hoje, graças a Deus. Alguns deixaram de assistir o final do jogo para vir para o aniversário da UPA. Alguns estão não tão felizes assim, mas louvado seja o Senhor, porque estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Fico feliz pelo convite que foi feito pela UPA. Já faz um tempo que a gente não tem se encontrado, né, para falar, para conversar com os adolescentes, com os jovens. De alguma forma, Deus tem dirigido o nosso ministério de pregação e ensino mais para adultos mesmo, para casais. Eu só vim perceber isso nesses últimos dias, quando eu estava tentando preparar alguma coisa para falar para adolescente. Porque como a gente vai falar para adolescente, aí você percebe que você não é mais adolescente, que você não é mais tão jovem assim, e que o que você vai falar pode ser que não seja exatamente aquilo que o adolescente entenda. E eu comecei a ficar bastante preocupado com isso. Então, meus irmãos, façam um apelo que os irmãos me convidem mais para pregar para os adolescentes, para os jovens, para poder eu exercitar um pouco mais do sermão para esse grupo tão querido. Hoje, também estou muito feliz porque hoje é meu aniversário. Então, não tem presente maior para mim do que pregar a palavra do Senhor, e fico muito feliz de fazer aquilo que me dá tanto prazer, no dia do meu aniversário, arrastar os meus filhos, que vieram de muita boa vontade, não foi? A Manel e a Elisa. A Manel estava vestindo pijama, vindo, foi, filho? Aí eu disse, filho, a gente vai todo mundo. Tal. Mas louvado seja o Senhor, porque podemos comemorar aqui essa data. E está com a UPA aqui dessa igreja, UPA que tem se mostrado tão forte, tão abençoada, e tem experimentado tanto da graça de Deus, e tem abençoado tanta gente, enquanto igreja. É importante termos uma sociedade de adolescentes, de jovens, que seja operosa, que goste de se movimentar e de trabalhar para o Senhor. A título de revisão, eu nem comecei, já estou fazendo revisão. A título de revisão, a gente podia, lembrando que nós estamos fazendo 12 anos de União Presbiteriana de Adolescentes, inclusive contando com a presença da federação aqui e tal, né, o presidente da federação é Timóteo, não é isso? Não? Eu achei que fosse Timóteo aqui. A quem? É Sara. Ô, querida, Deus te abençoe, viu? Muito bem. Mas melhor assim, tá, Sara? Graças a Deus com você. Mas, enfim, aproveitando que estamos todos aqui, vamos recitar eu sei que vocês vão falar no final, né? Mas como é o tema do aniversário, então a gente pode falar agora no começo, o moto da UPA, né? Vamos lá, vamos ensinar a esse pessoal que já passou dessa idade, que pelo passar do tempo, pelo decurso do tempo, já esqueceram também esse moto. Vamos recitar bem bonito? Vamos lá? Ao Mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor. Amém. Muito bem. O Ru é novidade no moto, mas não, no meu tempo não tinha esse Ru, não. Mas, queridos, fiquei com a melhor parte, fiquei com a primeira parte, porque, coitado dos pastores, né, eles vão falar. Eu fiquei imaginando, já pensou se eu fosse pregar no domingo à noite, depois de alguém ter falado no sábado à noite, no domingo de manhã, eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que encontrar alguma coisa que os outros não falaram. Então, graças a Deus, vocês me chamaram para esse sábado. E a gente vai falar um pouco sobre a primeira parte desse moto, né? Então, não vou fazer hoje, diferentemente do que a gente está acostumado, uma pregação expositiva, mas mais temática sobre ao Mestre sejamos fiéis, servindo ao Senhor Jesus.
Então, eu queria dividir a nossa meditação, breve meditação, assim espero, nessa noite, em duas partes. Primeiro, nos desafios do adolescente fiel. Quais são, e não tenho como exaurir o assunto aqui, eu quero listar 3 desafios, à luz de um exemplo bíblico que nós temos. 3 desafios do adolescente que é fiel, que ele é fiel para servir o Senhor. E, no final, eu quero dar um conselho, eu quero repassar para vocês um conselho que a palavra do Senhor nos traz para sermos, ou como sermos fiéis. Na verdade, o Velho Testamento, especialmente o Velho Testamento, ele muitas vezes ele parece trazer exemplos, histórias de ensinamentos que o Novo Testamento vai ratificar e vai trazer de forma direta. Então, a gente tem no Velho Testamento essa riqueza dessas histórias. E aí, tinha vários exemplos que a gente podia usar hoje à noite, né? Eu listei aqui o de José do Egito, né? Aquele garoto lá, perto dos seus 16 anos, que ele passa por aquela confusão, aquele perrengue terrível dos seus irmãos e o venderem, e os seus irmãos meio que assim, tinham aquela resistência com a presença de José ali. José era o filhinho querido lá de Jacó, e tinha uma túnica que deixava ele diferenciado. Ele tinha tido umas visões meio estranhas, que ele dizia que era da parte do Senhor, lá que os irmãos iam se dobrar para ele. E irmão, sabe como é que é irmão, né? Irmão, não gosto muito de ouvir isso. E José era um bom exemplo de como ele, passando por vários obstáculos na vida, ele manteve-se fiel. Na verdade, José, ele fez uma escola de que ele realmente estaria numa posição em que os seus irmãos e até seu pai se dobraria diante dele, mas o que ele aprendeu no período, desde a venda como escravo, depois entrando na casa de Potifar, depois na prisão, é que ele tinha que servir. A posição em que Deus ia colocar ele era para servir os outros. A gente tem outros exemplos também. O exemplo de Esté é um exemplo maravilhoso também, de uma pessoa, uma jovem, uma adolescente, que ela ganha um concurso de Miss Pérsia. Ela acaba se casando com um rei poderoso da época, e ela aprende que deve ser fiel, porque Deus a colocou ali com um propósito. Davi, de igual modo, aquele pastorzinho ruivo que enfrenta um gigante, aquele molecote que, quando vem para lutar com o guerreiro, esses dias eu estava meditando nesse texto lá de 1 Samuel, o gigante, ele despreza aquele menino, porque é um moleque que está vindo com um cajado na mão e umas pedras na sacola, e o gigante diz: mas rapaz, eu sou algum tipo de cachorro, algum tipo de bicho para vocês virem me tanger, mandar um moleque para lutar comigo. E Davi, cheio do Espírito Santo, ele ungido ali já por Samuel, ele derrota o gigante e demonstra ali sua fidelidade a Deus, mesmo quando perseguido pelo rei. E nós temos, além desses, o exemplo de Daniel e o próprio Jesus, e eu quero me ater hoje ao exemplo de Daniel. Os capítulos, eu gostaria muito de ler com vocês o capítulo 1 até o capítulo 6. É quase um castigo, né? O cara começar o sermão lendo 6 capítulos do livro de Daniel, mas a gente vai se ater a 3 versículos que eu acho que são chaves na história de Daniel. E, na verdade, da história dele e de outros parceiros dele. Adolescente, jovem, sabe como é? Gosta de andar em bando, né? Jovem não gosta de estar andando sozinho, adolescente, né? Mulher, até para o banheiro, ela precisa de companhia. Ela chega e diz: não, vem comigo, vamos para o banheiro, porque tem que andar junto. É coisa de jovem, é coisa de adolescente. E Daniel e seus parceiros aqui no capítulo 3 de Daniel, versículo 16, 18, na verdade aqui tratando especialmente dos amigos de Daniel, que vão ser conhecidos pelos seus nomes babilônicos aqui, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele diz o texto da palavra do Senhor, versículo 16 a 18. Nós estamos num momento aqui bem de crise na vida desses rapazes. Eles resistem uma ordem legal
do rei, em que eles deveriam, ao ouvir o toque de determinados instrumentos musicais, eles deviam se dobrar diante de uma imagem de ouro que ele havia erigido ali. E esses homens, porque conheciam a palavra do Senhor e sabiam que era mandamento do Senhor, que apenas ao Senhor Deus eles deviam adorar, só a esse Deus eles deviam prestar culto, eles simplesmente resistem a essa ordem. E aí, lógico, aparece sempre, né, os dedos duros, o X9 de plantão que chega e entrega para o rei, e o rei chama, então, esses homens que participavam de uma elite daqueles que haviam sido escravizados, eram tratados como sátrapas, né, como conselheiros, como príncipes, e o rei, então, coloca eles contra a parede e diz, olha, se vocês não se ajoelharem, se vocês não se curvarem diante da estátua que eu fiz, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E versículo 16 diz assim a resposta de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo e eterno Deus e Pai, eis a tua palavra, Senhor. Ela é bendita e é palavra do Deus vivo que permanece para sempre. Céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará. Nem voltará para ti vazia, Senhor, mas assim como a chuva que desce sobre a terra e rega os sulcos da terra, Senhor, fazendo brotar e germinar os seus frutos, assim é toda palavra que sai da tua boca, toda palavra que é soprada por ti. E, ó Deus, crendo nesta revelação, crendo na inspiração, na inerrância e infalibilidade desta palavra, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite, que apesar de mim, Senhor, apesar de nós, das nossas limitações, que o Senhor nos conceda graça e opere o milagre extraordinário, espiritual, de fazer com que nós entendamos verdades espirituais e saiamos daqui, ó Deus, ao considerarmos a Tua palavra, saiamos daqui edificados, saiamos daqui fortalecidos, saiamos daqui, Senhor, renovados em alegria, em força, para a glória do Teu santo nome. É assim que a Tua igreja, que esses adolescentes, que o Teu povo ora, agradecido e com perdão dos nossos pecados, para a glória, louvor e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, desafios de sermos fiéis ao Mestre. Eu começo com o primeiro desafio, que a gente vê na vida desses homens, que tiveram os seus nomes trocados. A história deles começa no capítulo 1 de Daniel, em que diz o versículo 7 do capítulo 1, que o chefe dos eunucos, que ficou responsável por aquela galerinha de jovens e adolescentes que veio lá de Jerusalém, aquela turma que veio como cativo e que foi selecionada ali, os jovens, para servirem diante do rei, diz que mudou o nome deles. Eles tinham nomes judaicos, eles tinham um nome que exaltava a Deus, tinha nomes hebreus, né? O nome deles eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aí eles mudam de nome, o chefe dos eunucos coloca outros nomes, a saber, Daniel começou a se chamar de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o coitado ficou sendo chamado de Abdenego, que afinal de contas, né, tem que ter um nome desse no meio da turma para a gente poder, né, zoar, dizer Abdenego e tal. Imagino como os amigos fizeram e falaram com ele. Mas o primeiro desafio que nós vemos aqui na história desses rapazes, que nós vemos no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo, a gente vê especialmente na vida de Daniel, mas também dos seus amigos, é que eles permanecem fiéis e eles
têm um firme propósito de não se contaminarem. No capítulo 1, lembra da história? O eunuco chama eles e diz assim: olha, vocês vão ter essa dieta aqui, vocês vão ter que comer isso aqui para se apresentar diante do rei depois de um determinado tempo, e eles se comprometem e firmam o propósito de não se contaminarem com as finas iguarias ali da Babilônia. É um primeiro propósito, eles não se contaminam. Depois, no capítulo 5, a gente vai ver a história de Beltesazar, aquela história que a gente conta para os meninos assim, e faz com a voz amedrontadora, que é a da mão, que aparece escrevendo na parede, Mene, Mene, Shekel, Passim, né? Contados fosse no trono e fosse achado em falta. E o rei, que estava ali temporariamente no lugar de Nabucodonosor, tenta comprar Daniel e os favores de Daniel com riqueza, e Daniel rejeita as riquezas, prefere não se contaminar com as riquezas. E no capítulo 6, eu desafio vocês essa semana a ler esses 6 primeiros capítulos de Daniel. O capítulo 6, ele traz um outro desafio e um outro propósito, especialmente na vida de Daniel, que foi ele diante de uma ameaça, que Daniel aí já está com uns 80 anos de idade, um dia a gente chega lá com esse mesmo vigor e com essa mesma disposição de não se contaminar, se Deus quiser, se for do agrado de Deus. Daniel, ele ora ao Senhor, tem esse costume de orar ao Senhor, e ele é um cara que é proeminente, apesar daquela sociedade idólatra, politeísta, e ele está inserido naquele contexto, dentro daquele governo. O rei intenta colocar ele como uma espécie de primeiro-ministro, e os homens ficam com inveja de Daniel e resolvem, através de uma lei, um édito real, que ele, se alguém orasse pedisse alguma coisa a algum outro deus e não ao rei, que ele deveria ser jogado na cova dos leões. E Daniel, mesmo assim, ele permanece fiel com 80. Ele não aprendeu a ser fiel com 80, ele aprendeu desde antes dos 16. Você está num tempo bom de aprender os desafios de ser fiel, para ao chegar aos 80 ter essa mesma vitalidade, mesmo sob o risco de passar uma noite na cova dos leões, não se contaminar mesmo sob a ameaça. O primeiro desafio que a gente vê, então, diante de toda essa história de Daniel e de seus amigos, é o desafio da convivência. O desafio de ser fiel ao Mestre, nós precisamos aprender a conviver neste mundo. Percebam, no capítulo 1 que eu contei a história para vocês, esses jovens eles foram retirados do seu país e foram inseridos noutra cultura, numa outra língua, na dos caldeus, na Babilônia. E não muito diferente de hoje, essa cultura estava associada a uma crença, a uma religião. Hoje você vai dizer, qual é a religião de hoje que a nossa cultura está associada? É o do secularismo. Hoje a religião que impera hoje na sociedade é a religião anticristã. Você pode ser ecumênico, você pode servir a qualquer Deus, você pode não ter Deus nenhum, ser ateu. Mas se você defender uma fé num Deus único, uma salvação através apenas de Jesus Cristo, todo mundo vai rechaçar você. Todo mundo vai olhar você como olharam para aqueles homens que não se dobraram diante da imagem de Nabucodonosor, como esses jovens que não quiseram se contaminar com as finas iguarias do rei, no capítulo 1. E esses jovens, então, estão inseridos dentro de uma outra cultura, né, de uma outra religião, de adoração a outros deuses. E eu falo da necessidade de nós entendermos que o desafio do jovem é de conviver nessa cultura, porque a gente muitas vezes tem a ideia errada de que ser fiel é a gente se esconder, é a gente não conviver com o mundo. Perceba que Jesus, quando ensina para os seus discípulos, ora pelos seus discípulos na oração sacerdotal, lá de João capítulo 17, ele diz assim ao Pai: eu peço que não os tire do mundo. É estar no mundo, mas não ser do mundo. Eu não faço parte desse sistema que impõe a cultura do prazer, que impõe a religião do prazer, do ecumenismo, o pensamento anticristão. Eu
eu participo dessa cultura, mas eu não sou dela, eu não sou integrante desta cultura, eu estou imerso nessa cultura apenas. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. E, de alguma forma, a gente acha que o caminho para a santidade, para ser fiel, é a gente se isolar. Não é verdade? Aí vai ter o carnaval, aí o que a gente faz? Vamos para um retiro. Que a gente fica separado desta cultura. De alguma forma, a gente acha que se a gente se isolar, quanto mais a gente se fechar nas igrejas, nos nossos grupinhos, né, a gente consegue se proteger do mal, do engano, né, especialmente hoje com a realidade da internet. Então, o que eu quero dizer eu queria dizer muita coisa para os adolescentes, faz muito tempo que a gente não conversa, mas a primeira coisa que eu queria dizer para você, dentro dos 3 desafios que nós temos, o primeiro desafio da convivência, é que não se isole. A pandemia trouxe uma realidade em que nós aprendemos a viver isolados. Eu sei viver muito bem se eu conseguir acertar com a escola, de ficar assistindo aula em casa. Eu não preciso estar naquele meio mundano da escola, não é verdade? Eu posso ficar em casa, não preciso vir para a igreja, porque afinal de contas a gente está transmitindo aqui, pessoal de casa, beleza, ou quem for assistir, tá jóia, não preciso vir para a reunião da UPA, porque eu posso ficar isolado em casa e talvez seja mais seguro do que eu ir até a igreja e enfrentar tantos perigos neste mundo. E de alguma forma a gente entende que santificação e fidelidade como sendo algo que necessite desse isolamento. Nós precisamos voltar à realidade da reforma protestante, e aqui já fazendo menção que nós vamos completar o aniversário da reforma agora, dia 31, e fazer o que a reforma nos ensinou, é que nós precisamos, na verdade, de uma vida de testemunho, entendendo não apenas o testemunho como a apresentação do Evangelho, mas o que nós fizermos nessa sociedade, no que nós estivermos envolvidos, nós temos que fazer testemunhando que nós estamos servindo a Deus. Eu gosto muito daquele texto lá de Lucas, em que as pessoas chegam para João Batista para saber o que é que eles deviam fazer. Então, os fiscais, os auditores fiscais, os coletores de impostos chegavam para João Batista e eram batizados e assim, e agora, o que é que a gente faz? Vamos deixar tudo, vamos lá para a igreja e tal. João Batista, não, rapaz, não cobra ninguém mais do que deve, cobre somente o que é justo. Os soldados, faça o quê? Vou deixar o batalhão, vou deixar a tropa e vou seguir agora a tropa de Jesus. Não, filho, não está tudo errado. Você não vai torturar ninguém, não vai maltratar ninguém, vai se contentar com o seu soldo. É assim. Eu estava assistindo outro dia a mensagem da Elizabeth Elliot, que as mulheres estão estudando esse livro. Como é o nome do livro? Obrigado. Elas estão realmente estudando, decoraram o título, pelo menos. E a Elizabeth Elliot diz que muitos jovens adolescentes chegam para ela e dizem assim, o que é que eu devo fazer da minha vida? Porque a Elizabeth Elliot tem uma história fantástica, né? O marido dela vem aqui, ela vem com o marido para evangelizar os Aucas aqui na região amazônica e chega... Oi? Equador, é na região amazônica ali no Equador. E aí os caras passam um tempão tentando fazer aquele contato. Quando o marido dela e alguns outros missionários conseguem fazer o contato, eles são assassinados pelos índios. E ela permanece, persevera no trabalho, ensinando suas filhas, muito novas, ela tinha algumas filhas idade bem tenra, e ensinando as filhas a continuar na obra, a continuar evangelizando e fazendo missões, e os jovens chegam para ela e os adolescentes, o que é que eu devo fazer da minha vida? E aí eu vou escolher o quê? Medicina, arquitetura, como fazer? Ela diz, o que é que você está fazendo? Eu não estou estudando, então seja o melhor estudante para Jesus. E o jovem não gosta dessa resposta, né? Vocês queriam que a gente dissesse assim, vamos fazer uma noite de vocação aqui e tal, e fizesse um teste vocacional, e você saísse com um papelzinho aqui dizendo, glória a Deus, o Senhor me falou que eu vou fazer medicina, né? Era bom assim, mas não funciona desse jeito. A gente deve dar testemunho naquilo que você está estudando, está na escola. Meta a cara na escola, entre em pesquisa, em projeto, e seja o melhor aluno que você puder ser, para a glória do Senhor. Faça como se estivesse servindo ao Senhor. Porque nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. E dentro do mundo nós damos testemunho naquilo que nós fazemos. Então, o primeiro desafio é o desafio da convivência. Nós não vimos para a igreja para nos refugiarmos do mundo, meus irmãos. Se você pensa, eu vou para a igreja porque esse mundo está tão perdido, essa confusão de política e não sei o que e tal, eu vou aqui para poder...
me refugiar do mundo. Não, nós viemos para cá para a gente renovar as forças, para você sair daqui feito um leão, e vai enfrentar a semana. Mesmo que quando chega no sábado você já está um gatinho, né? Precisando de novo. Mas você vem aqui renovar as forças, o vigor, o espírito, na comunhão dos santos, no poder do Espírito Santo, para renovar as forças, para irmos lá no mundo e vivermos e darmos o testemunho. Porque o primeiro desafio que o adolescente tem para ser fiel é o desafio da convivência. O segundo desafio é de, nessa convivência, conseguir estabelecer o limite que a palavra de Deus estabelece para a sua imersão. Então, o limite da palavra de Deus é o segundo desafio. Ora, Deus proibiu, através da sua lei, algumas comidas que elas não deveriam ser tocadas, não deveriam ser ingeridas pelo povo, lá na lei de Moisés. E os amigos de Daniel e Daniel sabiam disso. E eles preferiram, então, enfrentar o eunuco, enfrentar o desafio de repente, talvez ali não estar tão forte, não ficar tão bonito quanto os outros, né? Eu queria saber o que foi que eles comeram, meu amigo, porque disse que eles eram mais bonitos, né, e mais inteligentes que os outros. Podia ter salvação para mim se a dieta fosse, né, de repente. Mas o fato é que eles resolveram que o limite para estar naquela cultura, aprendendo toda a ciência dos caldeus e no meio de todo aquele politeísmo, daquela loucura ali, era a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus estabelecia, que ele não devia fazer, ele não fazia. Foi o que aconteceu lá no desafio da fornalha de fogo, no desafio da estátua, em que eles chegaram e disseram, olha, isso aí não dá para fazer. Não, a gente aprende a cultura, a gente estuda a ciência, a gente estuda a religião de vocês, não tem problema. A gente muda os nomes. Isso já pensou, o cara que se chamava, Emanuel, Deus conosco, Itiel, Deus comigo. Aí agora você vai se chamar filho de Iemanjá. Pelo amor de Deus, homem. Meu nome desse, Itiel, tu vai trocar por filho de Iemanjá, sei lá, o nome que foi, Abednego. Tenha santa paciência. Acha pouco o nome de Itiel, botar Abednego. Mas isso não feria a palavra de Deus. Não feria em quê? Eles sabiam quem eles eram. Isso não mudava o fato de eles serem servos de Deus, de eles serem fiéis a Deus, o fato de mudar de nome. Pode mudar, filho, isso pode fazer. Agora, vocês vão ter que, quando passar aqui, ouvir o pífaro, a harpa, o toque, vocês têm que se curvar diante da estátua. Aí, limite. Aí não dá para fazer. Porque apesar de estar no mundo, eu não sou desse mundo. Eu tenho a palavra de Deus como meu limite, como o meu limiar, como o meu norte, e não posso então desobedecer a palavra de Deus. Aquilo que ele proíbe, isto é, ir além do limite aceitável à santidade, e aí você deixa de ser fiel, servindo ao Senhor Jesus. Meus irmãos, o nosso coração é inclinado à idolatria. A gente é facilmente levado a adorar aquilo que a gente ama. E são coisas boas, o trabalho. Adoro o meu trabalho. Já está começando errado, dizendo que adora o trabalho. Mas adora, ele trabalha, ele faz o trabalho, aquilo que é a coisa mais importante da sua vida. O estudo, não, o estudo é importante, de fato é importante. Mas eu tenho que estudar, porque eu preciso estudar e ter uma formação acadêmica, eu preciso ter títulos e preciso. Nada disso é errado. Tudo isso é maravilhoso, é uma bênção do Senhor. Mas na hora que você coloca aquilo que você ama como sendo uma idolatria, algo que você vive, não vive sem aquilo, que você tem que viver em função daquilo, então você passou do limite da palavra de Deus. Você está adorando as coisas. Atividade física, é massa atividade física. Principalmente quando você completa 49 anos de idade, que aí você tem que fazer, porque o médico toda vez você pode ir para uma consulta de dentista, ele pergunta, você está fazendo atividade física? Meu amigo, é um dente. Mas pergunta, porque é necessário para você. Mas na hora que a atividade física se torna um Deus para a sua vida, eu preciso, estou cada vez mais bonito e mais forte, eu vou viver em função disso. E você começa a amar mais essas coisas do que a própria palavra de Deus, amar mais essas coisas do que o próprio Senhor Jesus. Então, está na hora de você impor o limite, porque no mundo, realmente, isso é a coisa mais importante, é o seu bem-estar, é você se sentir bem consigo mesmo, é você estar se sentindo bonito,
Quem consegue, né, se sentir bonito e tal, isso é que é a coisa melhor, é isso que você tem que... O prazer, é a serotonina, é a adrenalina, isso você tem que sentir, é isso que você tem que viver em função disso, é mentira desse mundo. Você tem que viver para agradar a Deus e glorificar o seu santo nome. E então o limite seu é coisa boa, a atividade física o trabalho, legal, estudo é bom, namoro, maravilhoso, é bom demais namorar. Aí, vou fazer 25 anos de namoro, não, 25 mais 4, né, meu bem? 29 anos de namoro ainda fazer. 29 anos, bom demais, maravilhoso, glória a Deus, uma bênção. Mas não pode ocupar no teu coração o espaço que está reservado para o trono de Deus, por mais que você ame isso. Então, tem que colocar debaixo do crivo da palavra de Deus. A comida, qualquer outra coisa que sirva de idolatria para nós, cai na infidelidade a Deus, se nós não atentarmos para isso. Não apenas aquilo que é errado para todo mundo, roubar, sonegar, mas outras linhas divisórias que não estão tão claras assim, nos nossos namoros. O mundo diz, não, cara, você tem que namorar, você tem que ter prazer, você tem que curtir mesmo o namoro ali, não se preocupe, aproveite e namore. Mas a palavra de Deus diz que não é assim. A palavra de Deus coloca limites para a intimidade física. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Ele estabelece um ambiente do matrimônio para a intimidade física. Então, na hora que infringe a palavra de Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego ali, não se curvaram também, não vou me curvar a esse mundo. Eu vou atentar para o que a palavra de Deus nos ensina. Mentalidade mundana. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar muito dinheiro, eu preciso de um emprego. Aí você vai escolher a sua carreira. Não, estou aqui nessa idade, né? 15, 16 anos, novo ensino médio, e áreas, não sei o quê, tenho que escolher, eu vou escolher, deixa eu ver, eu tenho que escolher um curso que dê para eu servir as pessoas, que eu vou escolher o quê? Vou escolher medicina, porque esse curso é que eu vou ganhar dinheiro, eu vou poder servir. Não estou falando nada de errado de você escolher medicina, não, é uma bênção ser médico, acho que deve ser fantástico, maravilhoso. Já pensei em fazer medicina muitas vezes, porque já pensou, coisa extraordinária. O cara está morrendo ali, você diz, Senhor, ajuda aqui, e costura, e a gente está. O cara, glória a Deus, é sensacional um negócio desse. Não deve acontecer sempre em centro cirúrgico isso não, mas deve ser uma coisa extraordinária. Mas se você coloca no seu coração o desejo de fazer determinado curso somente para você ter projeção social, status, ganhar dinheiro, você está no mundo sendo igual ao mundo. Você está no mundo, mas você não é deste mundo. Você coloca diante do Senhor, vive cada dia, servindo a Deus, aprendendo, estudando, vendo aquilo que Deus está, a forma como Deus vai lhe conduzindo, aquilo que você tem mais afinidade, e você escolhe, então, a sua carreira. A defesa da política, de modo a ferir ou desrespeitar o irmão. Você, como cidadão, você pode defender as suas posturas ideológicas e políticas, mas na hora que você fere o irmão, na hora que você humilha ou que você que você escarnece de autoridade, você está infringindo um princípio bíblico de respeito à autoridade, de amar o irmão. Então isso se tornou uma idolatria na sua vida, e você, diferentemente do que Sadraque, Mesaque e Abdenego fizeram, você se curvou ao que esse mundo faz, que é o que está acontecendo hoje aí. De hoje para amanhã vai ser uma loucura, de gente mentindo, falando coisas, você está reproduzindo mentira sem saber se é verdade, porque todo mundo está reproduzindo. Você não é deste mundo, você está no mundo. Mas nós caminhamos para Jerusalém Celestial e temos que aprender que para sermos fiéis, servindo o Senhor Jesus, nós temos que ter um testemunho diferente. O segundo, então, desafio é o limite da palavra de Deus. O terceiro desafio é a centralidade de Cristo. Queridos, ao mesmo tempo que nós vemos essa história e o modo como Daniel se comportou, Sadraque, Mesaque, Abdenego, nós temos que lembrar que a história não é sobre eles. A história de sua vida, jovem, adolescente, você aí cheio de hormônios e de energia, de vitalidade. A história de sua vida não é sobre você. 49 anos de idade, a história de minha vida
não é sobre Itiel. Às vezes a gente quer que seja, às vezes a gente quer que as coisas concorram e aconteçam de acordo com o nosso plano, com o nosso jeito de resolver as coisas, mas a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, desde a sua juventude, a sua mocidade, sua adolescência, aqui como escravos, nos prova que a história não é sobre eles. E nós temos que entender que um desafio para nos mantermos fiéis é entendermos que Cristo deve ter centralidade nas nossas vidas, e esse é um grande desafio. No capítulo 1, a história de Daniel e seus amigos é mais do que a história de Daniel e seus amigos. É sobre como Deus conduz esses homens e os capacita a se tornarem conselheiros do rei para cumprir a soberana vontade de Deus, que era de colocar Daniel e esses homens lá. No capítulo 2, que fala de quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, e era um desafio tremendo, porque Nabucodonosor disse assim, eu tive um sonho, estou inquieto, pode interpretar. Aí os caras disseram, você tem que falar qual é o sonho, como é que eu vou interpretar se não disser? Ele disse, não, é o seguinte, se não disser qual foi o sonho que eu sonhei, eita, dava uma música, né? Se não disser qual foi o sonho que eu sonhei e não interpretar, eu vou matar vocês tudinho. Pode juntar os sábios, os sátrapas. Mas, rei, o que você está pedindo é loucura. Já falei, já está dito, está fechado. Aí começou o povo a correr, feito doido, meu Deus, e agora? Meu Deus não, né? E agora? Medraque, Bel, e agora? Eram os deuses caldeus. E aí chegou a conversa no ouvido de Daniel. Daniel, como é a história? Não, tá. Diga ao rei que ele vai ter a interpretação do sonho dele. Mas a história não é sobre Daniel interpretar sonhos. Não é apenas sobre isso. É sobre um Deus soberano que escreve a história segundo a sua vontade e os seus decretos e cumpre todos os seus propósitos, quer você goste ou não. E cumpre através daquelas pessoas que você menos espera, mesmo sendo reis, idólatras, homens loucos e profetas. Deus cumpre os seus decretos, a sua história. No capítulo 3, a gente tem a história da fornalha de fogo dos amigos de Daniel, e não é sobre 3 homens bravos e jovens, viris e resistentes. Não é sobre isso apenas, sobre homens de convicção. A história é sobre o 4º homem da fornalha. É aquele homem que ele pega os melhores homens da sua guarda e manda que enrolem o Sadraque, Mesaque e Abdenego com o mesmo mundo de roupa para pegar fogo logo e jogar lá. Quando eles vão jogar, eles se queimam e morrem queimados. E eu imagino assim, que era tipo uma caverna com lava e tal, fogo, e tinha um jeito do rei ficar acompanhando de longe, gostava de ver a bagaceira, o negócio pegar fogo, era desse jeito o rei, literalmente. E quando o rei está olhando, ele fica assustado. Ele se pergunta para o assessor, né, para assuntos de fornalha de fogo, ei, como é? Eu não botei 3 pessoas lá dentro, mas eu estou vendo 4. Eles estão passeando. Eles estão caminhando no meio da lava. Está lá o fogo, labareda de fogo lá. Eles estão passeando. A história não é sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego serem fiéis. Nós usamos aqui o exemplo para ensinar vocês os desafios. Mas a história é sobre o 4º homem da fornalha, que não nos livra da fornalha. Vocês estão passando por uma fornalha quente agora, nessa eleição. Vamos passar talvez mais 4 anos de fornalha. Ninguém sabe. E talvez uma vida, Deus se coloque de vez em quando, deixa de cair numa fornalha de fogo. Mas a história é sobre um Deus que se relaciona conosco de um modo especial e sobrenatural e nos ama de modo que Ele não nos abandona, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a gente ande pela fornalha. Ele vem para nos resgatar, porque Ele tem um plano de salvação para as nossas vidas. A história do capítulo 6 de uma cova de leões não é a história de um cara que tem ativista dos animais e defensor dos felinos. Não é história sobre Daniel. É história sobre um Deus que continua sendo Deus. E como diz Nabucodonosor, não sou eu que disse, mas Nabucodonosor, lá no final do capítulo 6, verso 26 e 27, ele retira Daniel da cova dos leões e diz assim:
Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Eu estou falando de um rei orgulhoso, um cara que se achava o tal. E ele diz: o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel. A história não é sobre Daniel e os leões, a história é sobre um Deus que livra, que salva e que seu domínio não terá fim. O nosso desafio, o terceiro desafio, então, além de convivência e estabelecer limites, é da gente lembrar disso. É que nossa vida não se trata de nós. A vida do adolescente não se trata do adolescente, isso se trata de glorificar a Deus, de fazer parte desse plano, mestre, de fazer parte desses decretos de que Deus está cumprindo a sua vontade através da história. Daniel e seus amigos são sombra do que Jesus foi e do que ele fez. Se desfez de sua glória como Deus em todas as coisas, sem pecado, mas mergulhou na cultura caída dos homens, aprendendo todas as coisas, sendo tentado. E diferente dos planos de Deus para Daniel e seus amigos, Jesus teve que enfrentar a morte. Foi morto, se entregando pelos nossos pecados, pagando o preço e recebendo o castigo dos nossos pecados, para que nele pudéssemos viver reconciliados com Deus, na esperança de que quando a nossa vida nessa Babilônia passar, nós reinaremos para sempre com Ele. Aleluia. Amém. Queridos, eu não posso encerrar, até posso, mas eu queria deixar 3 conselhos de um cara muito mais inteligente do que eu e muito mais sábio que eu para os jovens e os adolescentes. Nós vimos 3 desafios e agora eu quero dar para vocês 3 conselhos de como viver a adolescência sendo fiel ao Mestre. Eclesiastes, o livro do Kohelet, o pregador. Eclesiastes capítulo 11, verso 9 em diante, 9 até o 9 e o 10, diz assim: alegra-te, jovem, alegra-te, adolescente da UPA, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, eu quero tomar emprestado 3 conselhos aqui para vocês, que eu não sei quando vocês me chamam de novo. Depois de hoje, talvez, né? Nem? Não, vamos chamar mais ele não. Fala muito e tal. Então, primeiro conselho: alegre-se. Não consigo conceber jovem, adolescente triste. E parece que é meio que meio moda, né? Assim, quanto mais. Minha mãe diz. minha mãe diz. Desculpa a preservar, mas minha mãe diz assim, quando eu fui ficando mais velho, minha mãe olhava para mim quando chegava em casa e disse: meu filho, você está tão sisudo. Não, Ana? Você está tão sisudo, enfarruscado. Foi que hoje você está enfarruscado? Você não, mãe, é só eu mesmo. A gente vai ficando velho e vai ficando assim, ó, tá vendo a barba do pastor Flávio? Ele pode morrer de rir. Mas você fica olhando aquele, que homem sério, que homem mais, né? Semblante circunspecto. Nossa. Mas a palavra para o adolescente hoje, para esse aniversário, se eu posso dar um conselho, eita, tem bolo, glória a Deus. Se eu posso dar um conselho para você hoje, é alegre-se. Alegre-se, adolescente, na tua juventude. Se alegre, curta. Não é pecado ser alegre. E meio que no movimento na igreja reformada, de uns tempos para cá, surgiu meio que essa tendência de achar que, porque tem alegria, se não tem seriedade, é porque não é de Deus. Então, jovem cristão tem que ser. Ele está rindo de quê? Jovem cristão tem que ser. Certo. Mas a palavra do Senhor diz: alegre-se, jovem. O tempo de se alegrar é na juventude. Não é que a gente não vai ser alegre depois, não, mas é o período oportuno. Você tem energia, você tem vigor.
Você tem tempo. Alegre-se na sua juventude. Não é pecado de ser alegre. Faça o que você tem vontade. A palavra de Deus está ordenando a você, seja alegre, alegre-se, jovem. Aproveite as oportunidades da juventude. Se é lícito, se não é imoral, então alegre-se, jovem. Jovem não é para ficar em casa assistindo TV. O dia todinho. Celular. Ai, que massa. Que jogo legal. Estou curtindo demais. Ou não fala, né? Nem fala, né? Ele fala no pensamento dele, é o que eu estou expressando no pensamento dele. Ele só... Ai, eu estou com cãibra no meu dedo. Ai. Jovem é para se alegrar, é para se movimentar, é para curtir o que está fazendo. Se envolva com o trabalho do Senhor, se envolva com a aula da escola dominical para criança. Você é adolescente, se envolva com a evangelização e faça com prazer, faça com alegria. E quanto mais prazer você demonstrar, mais você está mostrando que você ama ao Senhor. Se alegre, alegre no seu coração. Seja o melhor estudante. Faça isso com prazer, com alegria. Com alegria, com prazer. Vá para a escola. Quando o mundo todinho estiver dizendo assim, meu Deus, que horror, vou ter que ir para a escola. Vá lá saltitando. A lá Bob Esponja. Porque jovem cristão é assim, porque ele sabe que está estudando, porque Deus deu graça, Deus deu sabedoria, Deus está dando a oportunidade de você estar na escola, ou A ou B, mas é Deus que está te dando força, te capacitando. Então faça com alegria, você está fazendo a vontade de Deus ali estudando. Deus te deu a oportunidade de estar nessa igreja, mas eu queria estar na igreja maior. Mas venha com alegria, porque Deus tem um plano, um propósito para você aqui. Se está colocando você aqui, sua família, eu queria ter nascido em outra família. Ninguém nunca pensa nisso, né? Acho que só eu pensei na minha adolescência. Eu queria ter nascido em outra família. Viva o seu momento na família com alegria, com prazer, porque Deus te colocou lá. Deus escolheu os seus pais, os seus irmãos, os seus primos. Então seja alegre, alegre-se jovem na tua juventude, seja o melhor estudante, não porque não age com responsabilidade, mas porque você aproveita as oportunidades, experimenta e percebe como Deus tem lhe abençoado e conduzido a sua vida. É o primeiro conselho. Segundo conselho que o pregador Salomão dá aqui, é que você lembre-se, saiba, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Esse é o critério, o qualificador para você viver essa alegria. Porque adolescente é muito intenso, né? Vocês gostam muito assim de advérbios de intensidade, né? Eu nunca mais. Sempre acontece comigo. Toda vez o professor fala. Não é verdade? Vocês gostam desses advérbios assim? É sempre, é nunca, é jamais. Eu sei que vocês vivem essa intensidade, mas lembre-se, quando estiverem vivendo assim, essa alegria intensamente, essas experiências, de que Deus te pedirá contas. Não é viver de modo inconsequente, provando tudo que o mundo dá. Essa é a religião do mundo. Você tem que experimentar, experimenta. Hoje, passou outro dia uma reportagem sobre as drogas sintéticas, a Oxy, né, um comprimido que foi vendido para determinado tratamento e que se tornou, na verdade, um desastre na cultura americana. Você tem inúmeros viciados hoje, moradores de rua, que são viciados, é uma droga que mata muito rapidamente. Mas o mundo diz, não, experimenta. Experimenta. O primeiro motivo de um adolescente experimentar droga é curiosidade. O colega chega, está usando, aí está bebendo, está dando uma bicadinha numa cerveja e tal, e você fica morrendo de curioso para saber como é o sabor. Aí ele está fumando um baseado, aí você fica doido para saber como é. Dá uma tragada. Mas o jovem cristão, ele não é como o mundo, que prova de tudo que o mundo oferece. Não é viver de modo inconsequente, mas ele lembra, ele está vivendo intensamente essa alegria, mas ele sabe que de todas essas coisas, Deus pedirá
contas. É viver consciente que Deus é soberano e que um dia eu vou estar diante dele. É alegrar-se com a perspectiva de que realmente eu vou ter uma vida eterna. Uma alegria que é perene, que não se acaba junto a ele. Contraposta à alegria do mundo, que é passageira, que é pequena, e que as pessoas ficam lhe oferecendo na escola, na faculdade, como se fosse a melhor coisa do mundo, ficar embriagado, não lembrar do outro dia que foi que fez, botar os intestinos para fora, ficar do avesso, achando que isso é realmente um motivo muito grande de se orgulhar. Mas você sabe que de todas essas coisas, você vai estar sempre diante dele, mas no último dia especialmente, você estará diante do Deus vivo, que te oferece alegria verdadeira, alegria que não se acaba. Alegria é um privilégio. Aproveitar a adolescência, boa música, desfrutar de bons amigos, bons ambientes, é uma bênção de Deus. Aproveite, jovem. Último conselho, para a gente acabar. Esse aqui vai para todo mundo, porque eu tenho a impressão que alguns adultos, aproveitando a aparência deles aqui, não aprenderam esse conselho. Ele diz assim, porque afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O terceiro conselho do pregador aqui é de que a adolescência vai passar. Você está se achando linda e maravilhosa, né? Você está se achando forte, musculoso. Mas o pregador está dizendo, olha, aproveita, alegre-se, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. A palavra aqui, que aparece mais de 100 vezes em Eclesiastes, é rebel, que é vapor. É que a juventude da vida é vapor. Ele está falando de algo que vai passar, algo que é efêmero, algo que é inútil. E a juventude tem sido cultuada em nossos dias, né? Mesmo de cosmético, atividade, cirurgia, para a pessoa ficar nova, porque nós não aprendemos. A gente, quando está adolescente, a gente acha que vai ser adolescente para o resto da vida. Eu estava falando na reunião dos homens, na reunião dos homens, que eu dizia, que o pastor, quando a gente pensou em fazer um grupo de homens, eita, é o PH que está nascendo. Eu fui dizendo, meu Deus, será que eu sou tão velho assim? O PH, né, tem som de velho. É um monte de velho reunido. Aquele preconceito nosso. E a gente 49 anos, será que eu não tenho um simancol não, de eu me olhar no espelho e saber que eu já sou homem, meu Deus do céu, que eu não sou mais menino, não sou jovem. Mas a gente tem isso na cabeça, de que a gente continua jovem, e a gente quer ser jovem o tempo todo. E o pregador, ele vai falar no capítulo 12 inteiro sobre isso. Eu nem vou me estender no capítulo 12, porque realmente talvez os mais velhos aqui vão sair meio tristes quando eu falar da realidade do capítulo 12 aqui. A fraqueza nos braços, as pernas trêmulas, os olhos que não enxergam, não é misericórdia. Enfim, um adolescente que é fiel ao mestre, tem um coração sábio e tem a visão previdente de que a juventude passará como o vapor. Não sabemos o que pode vir. Você não sabe o que é que ele reserva o amanhã. Nunca saberemos tudo o que queremos. Era bom demais, né? Saber, eita, Deus, o que é que Deus reservou para mim amanhã, dia da eleição, queria saber, tal, vou trabalhar amanhã, misericórdia, como é que vai ser? Mas não sei. A gente não sabe tudo o que quer saber. Mas nós sabemos que o Senhor conduz nossas vidas e que Ele tem a palavra final. Ele tem a palavra final. Ter consciência que a juventude passa é fundamental para ter uma vida equilibrada. Senão você vai... Você sabe que o atleta, atletas de alta performance, eles têm uma vida muito rápida no cenário mundial. Por quê? Porque ele exige tanto do seu corpo, da sua energia, da sua força, que logo, logo ele está fora do mercado. Logo, logo ele está fora das competições. O corpo não aguenta. E do mesmo jeito é a juventude. Se você exigir demais de si e viver como o mundo está dizendo que é para viver, dando vazão a todos os prazeres e os desejos que você quer ter nesse mundo, esquecendo-se que a juventude vai passar, que você vai prestar contas diante de Deus, então, de fato, isso atenta contra o equilíbrio e uma vida
saudável. Aí a gente está olhando, vai estudar ainda, né? O livro não chegou ainda, mas um livro do Kevin DeYoung, e eu queria trazer, para finalizar, um trecho do livro que é bem interessante. Ele diz assim, falando sobre um outro autor chamado Robert Woodnow, ele descreve o seguinte: os adultos entre 21 e 45 anos de idade, como gente que gosta de brincar com as coisas. Brincar com as coisas nem sempre é ruim. Estou tirando alguns excertos do texto. Mas brincar significa também indecisão, contradição e instabilidade. Vemos crescer, de alguma forma, uma geração de jovens que brincam com doutrinas, brincam com igrejas, brincam com namoradas e namorados, brincam com os estudos, brincam de morar na garagem dos pais e que brincam com práticas espirituais, por mais irreconciliáveis ou divergentes que sejam. Fico assustado quando imagino que menos de um terço dos homens de minha idade, ele já tem mais de 30 e poucos anos, mas que menos de um terço dos homens de minha idade completaram a escola, saíram de casa, fundaram uma família com filhos e têm emprego que paga suas contas. A adultolescência é a nova norma. E aí ele cunhou essa palavra que eu achei sensacional. Adultolescência, não é mais adolescente. É o cara que ele vive adulto pensando que é adolescente, querendo ter essa vida de alegria e prazer das oportunidades sem a responsabilidade que a vida adulta traz. Aproveita a sua adolescência, aproveita a sua juventude, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Recapitulando, meus irmãos, para deixar agora a batata quente para os pastores amanhã, desafios dos adolescentes. Aquele adolescente que é fiel, servindo o Senhor Jesus. Desafio da convivência, de agir dentro dos limites da palavra de Deus e da centralidade de Cristo. Como viver sendo fiel ao Mestre, segundo o conselho do pregador, alegrando-se, lembrando-se de que há um Senhor na eternidade a quem daremos conta e com a consciência que a juventude vai passar. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça. Amém? Então vamos celebrar orando ao Senhor Jesus. Ore ao Senhor Jesus. Coloque sua vida diante dele. E se você nunca tinha pensado nessas coisas, agradeça pela misericórdia do Senhor de ter lhe trazido aqui, ou de ter feito você ouvir esta palavra nessa noite. Agradeça pela sua casa, onde você vive. Agradeça pela sua escola, onde você estuda. Agradeça pelo ano que você faz na escola. Agradeça pelos amigos que você tem, agradeça por estar aqui na igreja, agradeça por essa UPA, agradeça pelos pastores que têm cuidado da sua vida, agradeça pela diretoria da UPA, agradeça porque você tem saúde para caminhar, tem saúde para jogar bola, porque Deus tem te dado oportunidade de se alegrar. E clame pela misericórdia do Senhor para você afastar o coração amargo, o coração amargurado, a tristeza, porque você tem motivo para se alegrar diante do Senhor. Ó Deus, nós nos alegramos diante do Senhor, porque o Senhor que decretou, Senhor, nos tempos eternos, a história de modo de que Cristo seja glorificado e que no último dia cada vida que está aqui revele de algum modo ainda mais glória, louvor, honra a Ti. Nós só queremos nessa noite reconhecer isso, Senhor, saber que não se trata de nós, que o Senhor nos ensine a viver nesse mundo, a conviver, a nos dedicarmos àquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão para fazer, dando testemunho de que servimos a um Deus, no limite daquilo que a palavra do Senhor estabelece para nós. Afasta do coração dessa juventude a amargura, o isolamento, a tristeza. Coloca, Senhor, renova neles a alegria da salvação, a alegria do serviço, de estar na Tua casa, glorificando o Teu nome, a alegria de pregar o Evangelho, a alegria de viver a vida comum do lar, a alegria de ajudar os pais em casa, nas atividades de casa, a alegria de estudar. Ó Deus, a alegria de poder conversar, de falar, de se relacionar com os outros, a alegria do namoro. Ó Deus, abençoa essa juventude, Senhor. Coloca neles a certeza da eternidade, de que o Senhor está com eles todos os dias, nas fornalhas de fogo, nas covas de leões,
ó Deus, no vale da sombra da morte, mas que nós não precisamos temer, que o Senhor tem um plano de salvação para nós. A Ti seja a glória, a honra, o louvor. Obrigado por essa oportunidade, por esse presente, Senhor, que o Senhor me concede nessa data, de poder me alegrar compartilhando a Tua palavra. Bendito seja o Teu santo nome, abençoa o Teu povo. É assim que a Tua igreja ora, em nome de Jesus. Amém.